Olá, eu sou o Dr. Bruno Gonzalez Miniello, sou médico neurologista e quero falar para você sobre um tipo de tratamento para demência de Alzheimer com o uso dos anticorpos monoclonais. Eu já gravei aqui nas minhas mídias sociais uns vídeos anteriores falando de uma outra medicação muito similar a essa, chamada anucanumab. Mas agora em janeiro de 2023, a gente teve a aprovação de um novo anticorpo monoclonal. E não é de hoje, mas algumas evidências mostram que se nós removermos, um conceito de remoção dessas placas beta-amiloides, nós então reduziríamos a progressividade da doença. Lá atrás, no vídeo anterior, te convido a assistir, eu falei de uma medicação aprovada o ano passado, em 2021, de nome aducanumab. E hoje eu venho falar dessa medicação aqui, aprovada há 2 dias atrás, publicada numa revista de grande fator de impacto, a New England Journal of Medicine. O nome do medicamento é o lecanemab, um anticorpo monoclonal que tem uma alta afinidade por protofibrinas, solúveis dessa placa amiloide, e que nós já sabemos, como a literatura tem mostrado, que essas placas demonstram um fator um pouco tóxico, aos neurônios e as fases iniciais dessa patologia. Então a ideia de remoção é muito diferente do que nós temos hoje da literatura, que são tratamentos sintomáticos. Eu introduzo rivastigmina, donepezila, galantamina, são anticolinesteráticos ou anti-NMDAs, como a amimantina, que servem para frear a progressão da doença. Agora nós estamos falando de uma doença, de um tratamento que vai retirar as placas beta-amiloides. No começo de tudo, nós tivemos trabalhos, como mostram aqui esse paper da New England, estudos de fase 2, que tentaram, na verdade, determinar qual era a dose para um pool inicial de pacientes. Foram mais de 800 pacientes, todos eles, lembrando que, assim como no aducanumab, nós estamos restritos aos pacientes que tenham o declínio cognitivo leve, amnésico, o declínio cognitivo que tem relação de progressividade de prejuízo da memória, e a demência de Alzheimer numa fase muito precoce. Em nenhum momento nós estamos falando de demência de Alzheimer em fase avançada. E nessa fase 2, nesse estudo de fase 2, não tinha mostrado uma diferença significativa entre o lecanemab e o uso do placebo, a partir de algumas análises estatísticas. Então agora, esse trial, publicado na New England, ele faz então um estudo de fase 3. O que eles fizeram foi um follow-up um pouco maior desses pacientes e começaram a mensurar a que ponto eu poderia avaliar esses pacientes e dizer, opa, eu estou tendo um bom resultado. Então foi realizado esse estudo de fase 3, chamado de Clarity AD, para determinar a segurança e eficácia desse lecanemab, em pacientes voltando, fortalecendo, pacientes que têm uma doença precoce de demência de Alzheimer. Então eles têm ou declínio cognitivo leve amnésico, com memória progressiva, ou a fase precoce da demência de Alzheimer. É um estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado, controlado, com follow-up aí com uma duração de 18 meses, envolvendo esses pacientes que tinham entre 50 e 90 anos de idade. Muito interessante, como o próprio paper aqui diz, eu estou falando com vocês aqui e aqui em cima ele está mostrando, essa randomização foi muito interessante porque ela foi estratificada de acordo com um subgrupo clínico. Então foram só esses pacientes que participaram, mas eles tinham, além dessa avaliação cognitiva prévia, com os critérios clínicos pertinentes para se fazer esse diagnóstico, é claro, não suposições. Eles tinham também a comprovação de que estavam nessa fase, sejam elas ou pela pesquisa de biomarcadores séricos ou no líquor da proteína beta-amiloide e proteína tau, e também o estudo através da concentração dessas placas beta-amiloide, e o principal deles, a famosa o PET amiloide. Muito bem. Então, durante o estudo, os participantes, eles perceberam que eles foram submetidos a testes cognitivos durante todos esses 18 meses para ver como tinha sido essa recuperação neurológica, não recuperação, mas avaliar a não progressividade dos sintomas. Então eles utilizaram uma escala chamada CDR, que a gente usa muito, principalmente
para avaliar essa funcionabilidade diária do paciente. Muito bem, um estudo publicado num alto fator de impacto, aprovado agora a medicação pelo FDA, que é o órgão semelhante à Anvisa. Foram 1.795 pacientes, num estudo multicêntrico, então América do Norte, Europa, Ásia. Um grupo recebeu o lecanemab, 10 mg por quilo a cada 2 semanas, e o outro grupo recebeu o placebo. O que a gente quis ver de desfecho primário, o endpoint primário desses pacientes? Como eu disse anteriormente, a avaliação do CDR Score, que é essa aplicação de funcionalidade diária nas 6 principais domínios, né, como mostra aqui descrevendo para a gente. Outra coisa importante, tá? A eficácia, houve eficácia desse paciente, a progressividade dos sintomas, né? Como é que foi a progressividade dos sintomas? Todos os pacientes aqui na progressividade eles pioraram, mas houve uma diferença muito significativa de quase 25% da redução da progressividade dos sintomas dos pacientes que receberam a medicação. A medicação é segura, né? Os efeitos colaterais eles foram similares, tanto naqueles que receberam placebo quanto naqueles que receberam a medicação. E os principais foram efeitos adversos da infusão da medicação e alguns achados radiológicos, que é temível para a gente na literatura desde então, uma condição radiológica chamada de ARIA, que não vem o caso da gente descrever aqui, mas são complicações radiológicas que podem variar desde edemas cerebrais, discretos, pequenas hemorragias, entre outros. Resumindo, 18 meses de muita apuração desses pacientes, um pool muito grande de pacientes, dependeu de uma dose e de um tempo de avaliação desses pacientes, mas houve sim uma melhora clínica desses pacientes nesse tempo. Existem várias discussões já a respeito, e no próprio trial publicado no New England, ele fala das suas limitações. O trial foi desenvolvido durante a pandemia, então imagina a pandemia do Covid-19, então imagina a limitação que foi de ter acesso, os pacientes terem acesso a esses pesquisadores. Outra questão importante, 18 meses em avaliações cognitivas não é um grande número assim, não é um grande tempo assim. A maioria dos trials são tempos muito maiores. Eu espero ter ajudado. Fica a dica, essa medicação foi aprovada lá nos Estados Unidos. Isso vem fortalecendo a nossa literatura para tratar cada vez mais precocemente os pacientes com essa doença terrível que a gente tem muitos anos de história e muitas histórias para contar. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.